meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom dia para cada um de vocês, que seja um dia cheio da graça de Deus e que cada um de nós possa perceber esta graça de Deus na própria vida ao longo deste dia que Ele, por graça, nos oferece. Continuamos a ler na liturgia o capítulo 6 do Evangelho de São João. Assim diz o texto de hoje: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Irmãos caríssimos, nós continuamos o nosso percurso e existem dois versículos que não estão na liturgia nem de ontem nem de hoje e que separam esses dois textos, que é o momento que, depois que Jesus se apresenta como o pão da vida e insiste nessa ideia, chamando a ter uma relação pessoal com ele, aquela multidão que estava em torno de Jesus, que estava ali porque queriam ver milagres, porque queria ter pão com facilidade, em qualidade e em fartura. Então eles começam a murmurar contra Jesus. A murmuração é: como é que você diz que é o pão que desceu do céu, se ele é uma pessoa que nós conhecemos? Então começam a não acreditar, a perder a confiança naquele que poucos versículos antes eles reconheciam como profeta, e que Jesus, por receio de ser feito rei, vai para o outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Ora, o que acontece no texto de hoje? Jesus começa a aprofundar o seu discurso justamente em reação à murmuração. Lembram que o povo de Israel no deserto, um pecado que eles cometiam com frequência era a murmuração contra Deus e contra o seu servo Moisés. Jesus também passa por essa experiência. Mas longe de voltar atrás para agradar as pessoas, Jesus faz um discurso cada vez mais profundo. E a primeira coisa é que ninguém pode vir a Ele se não for atraído pelo Pai. Caríssimos, a fé, o aprofundar-se na vida de fé, um caminho de espiritualidade, é graça de Deus. Claro que cada vez que Deus nos dá uma graça, nós precisamos de um empenho pessoal, um compromisso, para que essa graça possa frutificar na nossa vida. Mas a fé não é só um esforço humano, que eu me empenho para chegar ao meu Deus, mas é fundamentalmente uma atitude de Deus em relação a cada um de nós, a nossa humanidade, que dá a sua graça. Mas esta graça, se não for cuidada, ela se perde. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas também para vir a Jesus é necessário a graça de Deus, é o Pai que o atrai. Assim começa o texto de hoje. Porque está escrito: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. E quem é que vem de junto de Deus? É o Verbo encarnado, a pessoa de Jesus. Só ele viu o Pai, ele vai dizer insistentemente no quarto evangelho. E como é que nós podemos conhecer o Pai? Através da pessoa de Jesus, que
que é aquele que viu o Pai. É Ele que o conhece em profundidade e intimidade. E Jesus é para nós a revelação, a ponte que nos leva até o Pai. Mas, continuando, e é interessante na Bíblia quando tem essa expressão hebraica, em verdade vos digo. Porque quer dizer que depois dela vem uma afirmação importante. Se queremos saber o que é essencial no Evangelho, estejamos atentos àquilo que vem depois dessa expressão. Para dizer assim, o centro daquilo que eu vou dizer se encontra agora. Atenção. Em verdade vos digo. Quem crê possui a vida eterna. A fé é o modo de antecipar nessa vida a realidade futura. Aquele que crê vive nessa vida uma realidade de vida eterna, de ressurreição. Este mundo seria triste se não fosse a dimensão da fé. Se não fosse nós que cremos, o mundo seria vazio. O mundo não teria esperança, porque a fé muda sim alguma coisa na nossa vida. Não é que crer não vale nada, mas a fé nos dá sabor na nossa vida. Nós somos transformados por causa da fé que nós professamos. E Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram um pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Jesus vai dizer, não era o maná que era o pão que desceu do céu. O pão verdadeiro que desceu do céu é Ele. É Ele o pão vivo, é Ele o pão que desceu do céu. E Jesus vai insistir, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Essa expressão que será repetida na parte do Evangelho de amanhã, tenhamos no coração. O pão que eu darei é a minha carne. Amanhã, no Evangelho de novo se fala dessa realidade. Até aqui, o Evangelho está falando da pessoa de Jesus. A nossa relação com a pessoa de Jesus. Aquele que deve ser o mais amado da nossa vida. O Deus que se revela a nós e que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Um bom dia para todos vocês e que seja de novo um dia que nós possamos nos pararmos para meditar sobre a nossa relação com o nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo. Paz.